Olá, você que nos acompanha aqui pelo Facebook PT na Câmara. Estamos iniciando mais um programa da série das mulheres no mês de março, da visibilidade da luta por direitos e conversando aqui com a bancada do PT na Câmara, que é a maior bancada do Congresso, são 10 parlamentares. Aqui hoje com a gente nós contamos com a participação da deputada Luiziane Lins, que dispensa comentários. Ela já está no segundo mandato aqui na Câmara, mas tem uma longa experiência na Prefeitura de Fortaleza, onde ela foi prefeita por 2 mandatos. Ela comanda também aqui no Congresso, ela é a relatora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Tem passagem pela Comissão da Mulher, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos, então é uma batalhadora aí no dia a dia. E contamos também com a presença da Janaína Oliveira, que é secretária nacional LGBT do PT. A Janaína é a primeira a ocupar esse cargo porque a secretaria foi constituída em 2017. Mas a luta contra o preconceito, a luta por direitos, é desde a formação do PT. Depois a própria Janaína pode explicar para a gente como é que vem essa luta aí do PT contra essa violência que acomete aí a comunidade, né? E nós vamos começar falando de um assunto que é de interesse de todo mundo, que o Supremo está julgando, infelizmente interrompeu, mas com uma sinalização boa, né, Jana, né, deputada? Com 4 votos favoráveis, a criminalização da LGBTfobia. A gente sabe que a escalada é grande e os números que a gente tem são alarmantes. A cada 20 horas, uma pessoa lésbica, gay, bissexuais, travesti ou transgêneros é assassinado de forma violenta ou comete suicídio no Brasil. Então, deputada, como é que a senhora está vendo esse julgamento e essa sinalização para a criminalização desse tipo de atitude? Bom, então, um prazer estar aqui com você, Vânia, com a nossa querida secretária nacional LGBT do PT, que muito nos orgulha, viu, Janaína, sua luta, a luta que você traz, que você fala em nome de todos nós e de todas nós, então, assim, muito, muito feliz. Primeira coisa, Vânia, que eu acho que é importante explicar para quem está nos assistindo, é que a gente tem dito, né, e tem sido um clamor da comunidade LGBT organizada, que não é nenhum favor. A criminalização da homofobia é um direito do cidadão e da cidadã brasileiro, de uma forma geral, e em especial daqueles que fizeram opção sexual diferenciada da norma afetividade, como a gente diz, como se você tivesse um comportamento sexual afetivo natural, ou como se a gente estivesse falando de uma conduta que os seres humanos nasceram para ter. Então, assim, a gente já discorda disso, e por isso que a gente acha que é preciso qualificar, e por isso nós temos um projeto de lei que a gente chama de Lei Dandara, que é exatamente ele qualificando, ele colocando no Código Penal, né, no Código Penal, a caracterização do crime de homofobia, caracterizando como crime hediondo a LGBTfobia. Do mesmo jeito que a gente lutou pelo feminicídio como uma qualificação do crime, porque as mulheres eram assassinadas, as mulheres eram mortas. É importante que se diga que até 2006, só em 2006, com o governo Lula, nós tivemos a Lei Maria da Penha. Até então, isso era o crime praticado contra os costumes. A violência doméstica não era vista como um crime brutal, como a gente sabe que é. E muita gente também, naquele momento, viu, Jana, cismou também. Dizia que pra que isso? Porque os homens estão sendo assassinados e não tem o crime específico do homem, etc. E tal. E a gente foi ver e foi mostrando cada vez mais, e hoje em dia é importante que até pessoas que não concordavam com isso, hoje falam do feminicídio, que é exatamente o quê? A mulher que é assassinada em virtude da sua condição de mulher. É diferente da violência urbana que acontece com homens e mulheres, todos nós estamos expostos. O feminicídio é a caracterização de um homicídio praticado contra mulheres, em especial são pessoas da confiança daquela mulher que convive em casa, o ex-marido, o ex-companheiro, o ex-amante, enfim. Então, você vê como a gente está engatinhando ainda. 2006 foi ontem. E você imaginar que até então a Maria da Penha começou a dizer crime. E depois, com o governo Dilma, a Dilma sancionou a lei do feminicídio.
inclusive na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que você falou aí, nós temos insistido em saber quantos crimes considerados feminicídio, porque também não basta como quando a gente conquistar o LGBTcídio como qualificador. Sim. Não adianta só ter na lei. É preciso que o delegado, que a pessoa responsável pela investigação, ela esteja convencida disso para ela caracterizar. Então nós estamos agora solicitando, já vemos desde o ano passado, solicitando para as delegacias dos estados dizer quantos crimes foram qualificados como feminicídio, porque senão continuará, assim como hoje os crimes homofóbicos, subavaliados, subestimados e muitas vezes nem sequer aparece, na estatística. Porque não tinha isso. Por isso que, aí para finalizar, por isso que eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu espero que seja favorável a uma população que o Brasil deve direitos e deve respeito e tem uma dívida histórica, ela seja favorável, porque aí sim nós vamos compreender e vamos saber as estatísticas reais, e por isso é importante que a justiça criminalize a homofobia, porque é crime sim. E é isso que a gente vem colocando e vem dizendo e fortalecendo junto com a nossa secretária nacional esse tipo de crime. Janaína, eu gostaria que você contextualizasse também um pouco essa luta, como é que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal e o que está sendo questionado até agora, como é que está esse posicionamento? Boa tarde a todos e a todas, saudar aqui a Magnífica, que é uma madrinha, né, que se soma na luta e na defesa da população LGBT no Brasil. Ela é uma grande referência, inclusive, no Estado. Saudar também você, Vani, dizer o seguinte: primeiro é importante reconhecer que o STF está dando um passo importante, que lamentavelmente uma parcela desse campo do Congresso Legislativo nunca teve coragem de fazer, né? E que sempre utilizou de contextos morais, da religião, para causar um impedimento, para que a casa não pudesse de fato debater os crimes de ódio que a gente vive diariamente. Existem duas ações no STF, que uma foi realizada pelo PPS, que é uma influência de um debate que vem do Conselho Nacional LGBT, porque o Conselho já naquela época debatia sobre a possibilidade de fazer um comparativo com a lei de racismo, e você tem uma provocação feita também pela BGLT, né? A BGLT foi para muito mais além, né? Porque na verdade o que a BGLT busca é que o STF diga para o Congresso que ele precisa legislar sobre o tema, que ele precisa criar uma lei para combater esses crimes. Acho que é importante deixar claro para as pessoas que, primeiro, que não se trata de privilégio, ninguém está fazendo campanha para encarcerar mais pessoas, eu acho que isso fique claro. Primeiro, que a população LGBT sequer tem, após a sua execução, o reconhecimento de que essa execução foi fruto pela orientação sexual e pela identidade de gênero. Então a gente não tem contribuído para nenhum processo de cárcere, ao contrário. A população LGBT tem sido exterminada todos os dias, em várias horas, e sequer um resultado concreto nós temos no dia a dia. Inclusive nas próprias delegacias, que têm dificuldade de reconhecer as motivações criminosas que levam aquele indivíduo a executar alguém. Então, é um processo no STF que a gente tem uma avaliação, aí me somando muito ao que o ministro Barroso falou, se não por maioria ou quase todos, né, ou todos votarão favorável à criminalização. Amanhã, inclusive, a gente tem uma conversa com o ministro do STF, que é justamente para a gente ver a retomada, né? Houve uma suspensão agora do processo, que é natural, a gente conseguiu, inclusive, ter muito mais tempo de debate do que tradicionalmente um tema tem na casa, mas a gente vai num sentido de dialogar e provocar, inclusive, o próprio presidente Toffoli da importância da gente ter um retorno imediato, né? Porque cada vez que a gente para um processo diante de um crime de ódio tão intenso que a população LGBT vem sofrendo, a cada dia mais a gente põe uma vida em risco, alguém que não vai deixar de existir porque foi vítima de alguma violência. Então, de ontem para cá eu vi vários casos de violência, uma menina travesti de Niterói, um rapaz gay que foi vítima também de violência, um casal que se recusou a pagar um flanelinha e teve um viado escrevido no capô do carro. Então, a gente é diariamente vítima de várias formas de violência, mas os crimes de ódio, as execuções têm sido cada vez mais intensas. Isso sem falar, Vânia, só para pegar aqui esse mote que a Jana falou, que nós estamos vivendo um governo extremamente homofóbico em todos os seus aspectos. Quando a ministra, de forma absolutamente ridícula, medíocre, babaca e outras coisas mais,
ela vai dizer que agora era uma nova fase no Brasil, que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Disse assim, como assim? Até onde? Tá? Não, Que a Damares tem um histórico, inclusive, de essa, atuação né? nessa casa, né? Como uma das articuladoras para gerar impedimento de que fosse feito um debate sobre Aí a eu digo sempre até assim que esse povo que fala em nome de Deus, na verdade é do capeta, é do diabo. Porque é uma Com pessoa que certeza. estimula o ódio, que estimula a morte, que estimula o Não é assassinato. isso que Deus quer, né? Exatamente. Deus sempre foi, inclusive o Papa Francisco tem sido um exemplo disso. Foi o primeiro Papa que acolheu, inclusive, pessoas homossexuais, porque ele entende que todo mundo é filho de Deus. A homossexualidade não começou agora, desde que o mundo é mundo, e tipo, é uma coisa muito estarrecedora. E eu acho que o que a Jana falou dessa história do preconceito e, consequentemente, dos homicídios e tal, é muito em função desse tipo de cultura. E que se existia, quando nós tínhamos um governo do PT, onde a cultura vinha mudando, as pessoas vinham tendo mais cidadania, as pessoas imagina agora, num governo de um homofóbico, de uma ministra de Direitos Humanos, que de Direitos Humanos não entende nada, entendeu? Que ela simplesmente parece que está atuada quando ela está se sentindo pastora, que eu não sei enfim, assim, é muito preocupante e muito sério esse momento que nós estamos vendo no Brasil. É o presidente que diz que agora o politicamente correto não existe, né? Então que vai ser uma gestão em que você não respeita o indivíduo nem no seu contexto de maioria, nem no seu contexto de minoria, né? Dos acessos a direito. Mas acho que é importante frisar que o Brasil é o país que mais mata a população trans, né? A gente consegue superar países que têm, infelizmente, na sua legislação, instrumentos legais para executar ou prender LGBT pela sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, o Brasil consegue, inclusive, superar países que não conseguiram avançar nesse sentido. Que é 445 pessoas da população LGBT assassinadas em 2017. 2018, 440 entre 320 que foram assassinados e 100 que se suicidaram, porque há um processo também muito grande de constrangimento, há um processo muito grande de pressão enorme, de pressão, né? E não, de autoestima, de criminalização mesmo. Então, assim, a pessoa não é criminalizado, ela é criminalizada por ela existir, por ela ter uma orientação diferenciada. Então, isso vai para a vida dela toda, em todos os aspectos, entendeu? Então, eu acho que é muito sério, eu acho que essa pauta é mais urgente do que nunca. Eu acho que mais até de quando o Eduardo Cunha era o presidente dessa casa, que foi proibido, Jana, tocar em qualquer coisa. Eu lembro que eu era da Comissão de Turismo no primeiro ano, e a gente só conseguiu pautar a discussão dos homossexuais nessa casa quando a gente fez uma proposta de uma audiência pública para discutir o turismo LGBT no Brasil, que é um dos vetores econômicos mais fortes do turismo. Foi para poder ver, que ninguém foi contra, para ver se a gente conseguia debater. Aí foi quando a população veio, exatamente. Pauta, né? Deputada, e aí acende outro alerta, porque o que está se apontando no julgamento do STF enquanto o Congresso não define uma lei, vai se usar a lei do racismo. E aí eu fico me perguntando, e aí jogo para vocês responderem, num Congresso tão conservador como é esse, acho que é o mais conservador dos últimos tempos, como discutir uma lei num governo ultraliberal, num Congresso mais conservador, que espaço a Câmara vai ter, o Senado vai ter, para discutir e propor uma lei avançada, que garanta direitos, que garanta a sobrevivência mesmo, né, da população LGBT. O ministro Alexandre de Moraes trouxe uma perspectiva muito importante. O Congresso Nacional já aprovou várias leis nessa casa. O único debate que não consegue ser feito é uma lei específica para a população LGBT. Os avanços que nós tivemos nesse sentido, ele foi muito mais em função do STF, que é o reconhecimento da União Civil, entre outros aspectos. Eu acho que nesse Congresso nós não vamos conseguir concretamente avançar, porque nós temos aí uma bancada, para além das tradicionais, a do boi e da bala da Bíblia, nós temos inclusive esta bancada dos laranjas, vinculadas ao PSL, né, que também se somam nesse dia a dia para trabalhar contra as pautas. Se não vai ter o politicamente correto, eu não tenho nenhuma, na concepção deles, eu não tenho nenhuma obrigação de reconhecer o direito das mulheres, da população negra, da população LGBT, cada um dentro, do seu agravante, mas o nosso Congresso, lamentavelmente, se ele não consegue ter um aspecto de reconhecer que uma parcela da população tem sofrido execução por crime de ódio, eu não me espanto, por exemplo, quando eles
caminham reforma reforma trabalhista, quando eles estão pensando no novo modelo da reforma da Previdência, que para nós LGBT é muito grave, porque assim, a população LGBT não está, na sua maioria, principalmente a população trans, no mercado formal. Então, quando você trata de previdência, você fica imaginando assim, se esse público não consegue ter uma perspectiva de vida maior do que 35 anos, porque esse é o limite de teto que você dá para uma pessoa trans no país. Metade do... expectativa se essas pessoas não estão em condições, não estão dentro do mercado de trabalho formal, porque não conseguem ser respeitadas nem reconhecidas na sua identidade. E a maioria das empresas, teve uma pesquisa norte-americana muito interessante, que ela fez com os empresários aqui no Brasil, em que 20% deles não contratariam LGBT de forma alguma, para não ter o seu produto ou sua loja, né, o seu mercado vinculado à imagem de alguém LGBT. Então, assim, que declaradamente assumiram que não contrataria em função da orientação sexual e identidade de gênero. O atual presidente, aí, quando candidato, foi mostrado várias vezes, né, Jana? Sim. Que ele dizia isso. Você quer um motorista trabalhando com você, LGBT, carregando seu filho para a escola? Gente, é a mesma coisa, é a mesma postura. A gente não acha que no Congresso avance, porque esse Congresso, a gente, claro, tem a bancada da resistência, aí tem, como historicamente sempre teve, o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, tem o PCdoB, tem o PSOL, tem alguns partidos de centro-esquerda, quando não dão vacilada, né? Como teve a última declaração de um candidato presidencial que achava que os heterossexuais estavam fazendo um favor para a população LGBT em ser tolerante com eles, inclusive da sua terra, deputada, o candidato, né? A gente tem uma dificuldade muito intensa de que esse Congresso possa, de fato, avançar. Mas, assim, do Partido dos Trabalhadores, eu acho que é importante dizer que todas as vezes que o próprio partido foi provocado internamente e externamente, porque os nossos mandatos são mandatos abertos, a própria deputada Luziane, a deputada Rosário, Érica Cocai, Paulão, o conjunto dos nossos deputados e deputadas, o líder da bancada, tem se aberto à disposição. O projeto Dandara é um projeto, por exemplo, que foi construído junto com o movimento social. Ele não é só da deputada Luziane, mas ela dialogou, ouviu, consultou. E assim, a gente esperava que pelo menos os nossos projetos históricos conseguissem dar algum avanço, mas a gente acha que não. Se o STF, pelo que caminha, acha que não tem que determinar um prazo para o Senado e nem para a Câmara, então a gente acredita que esse novo legislatura, ela é pior que a anterior, que a gente comentava que era pior. Que é a pior de todas. Eu estava melhorar, está retrocedendo. Ninguém imagina que, né? Como é que o processo possa piorar esse nível de você ter um conjunto de agentes públicos que se portam como um menino do buchão, né? Ah, não quero brincar mais, recolhe a bola, vai embora. Porque a gente não tem representantes sérios, né? Vai começar pelo presidente. E aí fica difícil. Porque assim, se estamos falando de legislação, a gente, quando a Jana fala da lei Dandara, que é exatamente isso aqui. Eu ia pedir para a senhora explicar, inclusive, porque tem a lei, mas eu acho que a divulgação... Não é lei, é um projeto de lei. Na ainda verdade, está tramitando. Está tramitando, e como a Jana disse, com muitas dificuldades. Inclusive, nós passamos quase umas 9 horas seguidas na Comissão de Direitos Humanos para tentar aprovar, passar pela Comissão de Direitos Humanos, a bancada... Essa ideia do boi, da bala, da bola, da Bíblia, enfim, fez tudo para poder, inclusive o filho do próprio presidente Bolsonaro, que é deputado, Eduardo Bolsonaro, também foi para lá. Então eles esticaram até começar a hora do dia, que é quando para a discussão, para poder não deixar que fosse aprovado na Comissão de Direitos, porque tinha tudo para ser aprovado, nós tínhamos maioria, etc e tal. O que é a lei Dandara? Na verdade é baseado na situação real de uma travesti lá no estado do Ceará, a Dandara, né? Tivemos aqui uma audiência pública com a mãe dela, foi extremamente emocionante, a gente trouxe aqui a mãe dela para relatar. Foi muito triste, porque ela foi assassinada, que não é só uma coisa específica da Dandara, a maioria das pessoas trans, gays, lésbicas, bi, elas quando são assassinadas com requinte de crueldade. E no caso da Dandara foi uma coisa cruel, e tão cruel que rodou as imagens, porque filmaram, assim, também com requinte de crueldade, foi filmado para poder... que é mais grave ainda. E isso tomou o mundo. Mas também foi graças a essa filmagem que pegaram os suspeitos. E eu tenho que fazer aqui também, tem que fazer jus aqui a um promotor, o promotor que pegou o caso, ele foi extremamente firme e ele repetia, as pessoas estão dizendo que isso aqui não foi por causa da homofobia. Mas me diga aqui uma coisa, aí ele colocou dentro do processo dele
todas as frases que eram ditas enquanto espancavam a Dandara. Faz isso, não sei o que, seu viado, não sei o que mais, não sei o que. Ou seja, mostrou toda, a homofobia exato, de forma muito escancarada. Então, assim, em nome disso, a gente fez essa lei, que o objetivo principal da lei é o que ela altera o Código Penal, no que diz respeito a exatamente transformando, qualificando a LGBTfobia como um crime hediondo e qualificando para que não se possa mais dizer que não tem lei que possa dizer que aquilo ali especificamente foi um crime relacionado à questão digamos assim, da sexualidade ou a identidade de gênero daquela pessoa, né? Então, assim, no caso, altera o artigo 1º da lei de julho de 90, que passa a vigorar com a redação dizendo que homicídio, quando praticado, é atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, ou seja, ou menosprezo ou discriminação por razão de sexualidade e identidade de gênero, isso é considerado LGBTfobia, ou seja, razões de condição de homossexualidade e de transgeneridade quando o crime envolve esse tipo de atitude. Portanto, essa qualificação para nós ela é fundamental, porque senão vai nem as mulheres eram assassinadas e elas entravam como um crime comum, como um homicídio comum. Então, assim, como na verdade, como é que você, dentro de casa, você é assassinado, muitas vezes pelo seu companheiro, etc e tal, e isso é um crime comum. Um crime comum que eu digo assim, do que todo mundo está sujeito na questão da violência urbana de uma forma geral. Então, assim, a mesma coisa com relação às pessoas que ousam e querem amar diferente. Que elas, por exemplo, quando eu fui prefeita, além da gente criar uma coordenadoria, nós criamos uma coordenadoria com o Estado de Secretaria, que era a nossa coordenadoria da população LGBT, a gente também criou um centro de referência, Janaína Dutra. A Janaína era uma travesti incrivelmente inteligente, antenada, etc e tal, que levou essa discussão muito à frente. Ela era advogada e inclusive em nome dela a gente colocou o nome do centro. Ela infelizmente faleceu, mas eu convivi com ela há muito tempo. Ela simplesmente era uma pessoa, era rimo de família, super batalhadora, se formou advogada mesmo com todos os preconceitos que existiam e tal. E também a gente fez o seguinte, antes mesmo de ter a lei nacional, prevendo essa questão da aposentadoria, etc e tal, nós já fizemos uma lei municipal, foi aprovada na Câmara, logo no primeiro ano de governo, dizendo que as pessoas que tivessem união estável, entre pessoas do mesmo sexo, teriam todo o direito à aposentadoria, tal e qual um casal heterossexual. Então, essa lei, esse projeto de lei pode ser, então, o caminho para atender o que o STF está sinalizando e que daria essa salvaguarda, né, essa proteção, né, porque a gente sabe que é uma proteção porque tem a certeza da punição, não a proteção efetiva, né? E, deputada, a gente é muito assunto, a gente gostaria de ficar aqui discutindo outros problemas que afetam tanto a comunidade como a população de um modo geral. E não tem como a gente fazer esse programa, que é para dar visibilidade à luta das mulheres nesse mês de março, sem falar rapidamente sobre o pacote Moro, que veio aqui para a Câmara, que está pregando que é para dar segurança pública, que é para combater a violência, e a gente vê que chega aqui, não trata nada da violência contra a população LGBT, não trata de feminicídio, ao contrário, amplia o conceito de legítima defesa para naturalizar aí essas mortes, porque ele coloca para policial, mas você traz para o dia a dia das pessoas. Queria que vocês comentassem rapidamente um pouquinho desse pacote aí do Moro. Então, primeiro eu quero dizer que muito me espanta o ex-juiz Moro finalmente, em alguns momentos, conseguir falar, né? Porque na maioria dos casos que caberiam a esse ministro se preocupar para a garantia da justiça, do direito, ele parece que ele tem se silenciado, porque faltou muito para ele quando era juiz. Mas o pacote, esse trabalho que em tese o Moro quer vender para a sociedade, que é um trabalho que vai beneficiar, ela na verdade ela vai gerar mais violência, né? E a impunidade, que você vai ter um conjunto de setores que vão continuar executando, infelizmente é isso. No pacote do Moro passa, a gente vai dar daqui a 2 anos fazendo uma avaliação de dados de violência e de execução no país. É lamentável, porque você vai ter que novamente reproduzir um aumento do extermínio da juventude negra, e você tem que dizer isso em números, porque é isso, parece que, infelizmente, a gente vai precisar comprovar que o pacote dele é um equívoco,
a partir dos números e serão de números de morte. As mulheres serão reféns, e aí quando a gente fala mulher, é importante falar sobre essa perspectiva também, que envolve a questão das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, né? Porque elas também são uma afronta ao modelo machista, patriarcal, sexista. Então, o Moro vai conseguir, com esse pacote dele, é só garantir que a população continue vivendo um processo de extermínio e que as ditas minorias, que têm pouco acesso ao direito, continuem refém de uma atuação. E aí quando eu digo policial, eu não quero confundir, né? Porque você tem um bom profissional que executa o seu trabalho, mas não tem um conjunto de homens de farda, que eu prefiro inclusive classificar, que usam a farda, que usam o Estado para, né, para exterminar, para fazer controle social, para praticar estupro, para praticar extorsão, porque é isso, os comerciantes dependem dessa atuação desses indivíduos. Eu acho que o pacote dele é muito mais para você construir uma falsa ideia de que você resolve o problema e continuar reproduzindo uma ação, né? Porque você mata hoje um cidadão, uma cidadã, aquela família tem que fazer peregrinação de local em local para dizer que aquele homem, que aquela mulher era um trabalhador, que era uma trabalhadora, que nunca cometeu, não estou justificando assim, mesmo que tivesse cometido um ato de crime, precisa ser tratado com dignidade. Mas é uma execução que envolve um conjunto de pessoas e que a família tem que viver. Quero dizer para o cidadão e cidadã que está aí, fica atento ao pacote, viu? E para aqueles que acham natural, inclusive o porte de arma, com um acesso mais fácil, eu quero lembrar que você tem mãe, que você tem irmã, que você tem filho, e imagina um indivíduo desse utilizando de todos esses aspectos para justificar seu comportamento, abordando a sua companheira, abordando a sua filha, assim, porque às vezes parece que a gente precisa ser didático com as pessoas, né? Saia do seu mundo e imagine esse pacote sendo aplicado contra você mesmo. Aí você vai ter uma noção do quanto ele é ruim. Ele não resolve, ele aumenta a crise, ele aumenta a execução e ele vai aumentar o número de homicídio nesse país. É o que a gente vai ter de pacote. Se hoje morre 60 mil, nós vamos ter o dobro disso aí. Escreve o que eu estou dizendo. Daqui a 2 anos a gente volta a conversar sobre isso. Primeiro, assim, eu também acho, viu, Vânia, assim, primeiro, para minha fala, eu primeiro tenho que dizer assim, vamos combinar, todo mundo está sabendo, está muito claro, que esse Moro é um farsante. Ele é um farsante muito claro, e a máscara caiu há muito tempo, e principalmente quando ele resolveu assumir um cargo político no ministério do Bolsonaro. Ou seja, está claro que ele estava mancomunado com essa política que está aí para poder tirar o presidente Lula, porque ganharia no primeiro turno. Então ele foi preparado para cumprir esse papel, um juiz de primeira instância, desqualificado, porque na verdade uma pessoa que o juiz de primeira instância e acha que pode, de forma cínica, de forma fria, ele pode ficar botando o dedo nas pessoas, apontando. Então, no momento que ele vira o ministro do Bolsonaro e começa a fazer tudo diferente do que ele falsamente dizia, o que ele dizia das pessoas públicas? Qualquer cidadão ou cidadã que se torna homem público tem a obrigação de dar informação. Até agora, nós estamos cobrando a explicação dele sobre o encontro que ele teve com a indústria de armas, a Taurus, a indústria de armas no Brasil. E ele não diz nada? Ele é o que é que ele está pensando que ele é? Ele aprisiona um presidente que hoje é um preso político no Brasil e não quer dar satisfação? Então, assim, eu acho que esse tipo de postura dele é uma postura completamente rendida. Ele está escondendo os laranjas do Bolsonaro. Ele é extremamente falso. Ele é um moralista hipócrita e ainda é ligado ao PSDB. Todo mundo sabia disso. Sabia da esposa dele trabalhava nas assessorias do PSDB. Todo mundo sabia disso. Só que a imprensa ajudou, a grande imprensa, infelizmente, ajudou a que esse tipo de coisa não fosse desvendado, mas está de forma muito clara. O ministro da Justiça, e o Flávio Bolsonaro, e o Laranja, e a quantidade de escândalo do PSL. Olha, saiu ontem uma matéria na UOL, 80 deputadas, candidatas a deputadas em São Paulo, 80 pelo menos foram candidaturas laranja. Ou seja, o que é isso? Roubo, minha gente. Isso é o caixa 2 de outra forma. Ou seja, é um dinheiro que supostamente vai para essas mulheres, porque tinha 30% do fundo partidário do fundo eleitoral para as mulheres. Essas pessoas se colocam como candidato, vão passar o dinheiro para os homens. Isso é desvio ou não é desvio? E o Moro tá cego, tá louco? Não, deputado, lembre que nesse pacote dele, inclusive, por muito pedido,
Saiu o Caixa 2. Né? Saiu o Caixa 2 como um crime. Não, mas pacote o Otto Lorenzoni, esse é o principal ministro aí do governo Bolsonaro, ele não fez Caixa 2, pediu desculpa e o Moro desculpou. O que é isso, gente? Nós estamos vendo uma brincadeira de democracia no Brasil que está sob risco. E a gente não pode deixar isso barato, não podemos, porque nós lutamos muito, muitos de nós tombaram lutando pela democracia no Brasil. Muitos de nós deram a sua vida para que a gente pudesse ter respiros de democracia, inclusive para a população LGBT, para as mulheres, para a população negra, para os índios, que são dos mais afetados por esse tipo de governo criminoso, entendeu? Que nós estamos vendo no Brasil. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. A gente gostaria de continuar, mas teremos oportunidade de, em outros momentos, continuar esse debate e avançar em outros temas que não foi possível conversar aqui. Eu gostaria de agradecer e pedir que cada uma concluísse deixando uma mensagem, especialmente para as mulheres nesse mês, que é o mês da visibilidade, da luta, para que outras mulheres também se somem a essa luta que é de todos e de todas. Podemos começar com você, Janaína. Então, companheiras, a gente tem um mês importante, mas a gente tem aí 365 dias ao ano, né, para atuar. Quer dizer, para as companheiras manter-se resistente, manter-se na luta. A gente tem um período muito difícil que o conservadorismo cresce, que a violência contra as mulheres cresce, que a execução contra as mulheres nesse país tem crescido. E que a gente tem um presidente que acha que a solução é dar arma para todo mundo. Quero dizer para essas companheiras que a gente se mantenha firme, que a gente vá para as ruas, que a gente ocupe as ruas, que a gente faça das nossas vozes a arma para combater as desigualdades sociais, para combater a desigualdade de gênero, para a gente se somar em outras lutas. Não é fácil. A gente sabe que quanto mais as condições das mulheres brasileiras, com todas as suas especificidades, com esse colorismo, pluralismo que a gente vem vendo no Estado brasileiro, a gente tem mulheres vivendo realidades muito diferentes, o desemprego está aumentando, as desigualdades sociais estão aumentando, mas a gente tem uma especificidade que é nossa, de mulheres de manter na resistência, de se manter na luta. Então vamos lutar contra o racismo, contra o machismo, contra o sexismo, contra a LGBTfobia, sabe? Contra todas as formas de opressão, e a gente precisa fazer esse trabalho unidas, unificadas, para dar sentido à palavra de que ninguém larga a mão de ninguém. Então, vamos ficar firmes, estamos na luta, não vamos desistir. Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar para esse país e para o mundo é que as armas nunca foram e não serão caminhos para a solução, que a nossa voz e a inteligência são os mecanismos que fazem de fato qualquer país crescer nesse mundo. Obrigada, Janaína. Deputada. Então, acho que a Janaína já deu o caminho aí. Eu acho que é importante, inclusive, dizer que com a lei da Andara, nós vamos, assim que o STF tiver terminado esse julgamento, nós vamos pedir uma audiência para a gente apresentar a lei. Não é por falta de lei. Para que eles, inclusive, não acham que tem que ter lei, que eles também orientem o Congresso Nacional, ou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a também fazer uma força-tarefa para aprovar as leis que já existem, para prever exatamente essa qualificação que a gente colocou. Eu acho que a Jana falou muito bem. Eu acho que agora nós não podemos dar trégua. Nem um dia de trégua a golpista, nem um dia de trégua a fascista, nem um dia de trégua a homofóbico. Eu acho que assim, nós temos que nos juntar, porque o número de mulheres assassinadas nesses 2 meses de governo Bolsonaro é absurdamente maior do que foi nos 2 primeiros anos do ano passado. E o que a gente está vendo é que é como se tivesse esse direito de matar, que foi uma coisa mais ou menos que foi estabelecida, que inclusive nós vamos processar. Estou fazendo uma representação contra o prefeito de São Paulo, que eu acho assim uma coisa esdrúxula, um playboy que não sabe o que é a vida, querendo governar um estado daquele, e que diz que agora quem fizer isso, aquele que é assaltado, não vai pra cadeia não, vai pro cemitério. Qual é o direito que ele tem? Ele é Deus para dizer quem morre e quem fica vivo? Isso aí é ameaça de morte. Ele não pode estar falando essas coisas assim não. E quando é agora achando que vai se resolver o problema. Porque eu fico lembrando, Vânia, quando o Bolsonaro dizia que tem que matar uns 30 mil. Já começaram o genocídio. E agora os policiais, muitos deles, os desqualificados, assim, os que não são menos preparados, porque como a Jana eu também respeito a profissão, mas eu acho assim que alguns usam a farda para se esconder, inclusive da sua condição. Ou por acaso a gente acha que no Congresso não tem um bocado de gente no armário? A Câmara Federal não tem um bocado de gente no armário?
Na polícia não tem um bocado de gente no armário. Com certeza tem, minha gente. Então, assim, vamos baixar a bola, vamos entender que a humanidade tem que ser feliz. E para ser feliz, as pessoas têm que lutar e serem vistas, independente da sua orientação sexual, da sua cor, da sua raça, da sua idade. Enfim, as pessoas têm que ser livres no momento que elas decidem o que elas querem ser. E a gente tem que respeitar dessa forma e que a vida flua desse jeito. Nós já chegamos a um Brasil liderado pelo presidente Lula, que todas essas qualidades elas eram respeitadas, essa diversidade ela começou a ganhar cada vez mais uma certa naturalização no sentido assim, vamos ser felizes. E agora a gente está vendo um galopante retrocesso. Nós não podemos, sob pena da gente viver um país completamente devastado, inclusive culturalmente. Obrigada, deputada. Obrigada, Jana, mais uma vez. E você que nos acompanha, se gostou, compartilhe, fale com seus amigos. E em breve estaremos no ar de novo com mais um programa da série.